Hoje eu quero falar sobre um assunto em que já viemos falando no ano das portas abertas. Consequentemente, eu estou trazendo mensagens sobre acessos, sobre portas, sobre novas oportunidades, sobre coisas novas que Deus deseja e pode fazer na nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é: ninguém cresce por acaso. Você não cresce por acaso. Você não prospera por acaso. Você não se forma numa faculdade por acaso. As coisas grandiosas, as portas que Deus escancara não acontecem por acaso. E hoje o propósito da mensagem não é conhecermos a história da Bíblia. Hoje eu vou ler um texto bíblico e uma história, mas o propósito da mensagem que eu quero ministrar sobre a tua vida hoje não é fazer você conhecer a história da Bíblia, mas sim fazer com que juntos possamos extrair e arrancar dessas palavras força, graça, poder, sabedoria, a fim de que de alguma forma possamos aplicar isso na nossa vida. Até porque não adianta você saber que Davi matou Golias e você não consegue matar os seus gigantes. Não adianta saber que Israel atravessou o Mar Vermelho e você não vê o mar se abrir diante de você. Não adianta somente conhecer a história que Jesus multiplicou os pães e os peixes, se em sua casa não acontece multiplicação. Não adianta saber que Pedro andou sobre o mar no meio de uma tempestade e você está afundando dentro de uma igreja. Então o propósito daquilo que eu quero pregar hoje não é fazer você conhecer uma história bíblica, mas é fazer com que você encontre, tire forças, poder dessa história e coloque dentro da sua vida, para que você seja um Davi que mate gigantes, para que você seja um Pedro que anda sobre o mar, para que você seja alguém que desfruta da multiplicação que Jesus fez e faz. Definitivamente não servimos a um Deus que somente está na história. Deus continua fazendo história. Deseja fazer história na minha vida e na sua vida. Os pentecostais, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. O reino de Deus não é um reino de espectadores. Quando você vai num cinema, você assiste uma história. Quando você vai num teatro, você assiste uma história. O reino de Deus não é um lugar para se assistir histórias. O reino de Deus não é um reino de espectadores, é um reino de protagonistas. O reino de Deus é um lugar de fazer história. Deus não resgatou você para ser alguém que vem para a igreja assistir um culto. Deus resgatou você e alcançou você para você fazer história em todos os lugares que você pisa, para você mudar a história da tua família, a tua descendência, os teus tios, os teus primos, os teus irmãos, os teus netos. Todo mundo vai saber que alguma coisa aconteceu através da sua vida. O reino de Deus não é um reino de espectadores, é um reino de protagonistas. Cabeça branca, hoje você não resiste, hoje você decide. Apocalipse 1:6 vai dizer: o reino de Deus não é um reino de espectadores. Apocalipse 1:6 vai dizer: fez reis. Eu gosto da tradução que eu estou aqui. E nos fez reis, nos constituiu reinos, nos fez reis e sacerdotes para Deus, a seu Pai, e a Ele a glória e o poder para todo sempre, amém. Ou seja, Ele nos fez reis. Cutuca alguém que do seu lado e fala assim: e aí, rei? E aí, rainha? E aí, sacerdote? E aí, profeta? Nos constituiu reis e sacerdotes. Somos um reino de reis, de profetas, de sacerdotes. Assim, nós precisamos ter uma mente de reis. Não basta você dizer que é rei, saber que é rei e pensar como um escravo.
Ele diz: constituiu reis. Então você precisa pensar como um rei, falar como um rei, pensar como um profeta, falar como um profeta, agir como um sacerdote. Crescer não é obra do acaso. 2 Reis, capítulo 3, versículo 8 ao 19, nós vamos ler esse texto juntos, que o nosso amado irmão, aleluia, vai colocar ali. Só os pentecostais dêem glória a Deus, por favor. Amém. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias. Calma aí, é isso mesmo? É isso mesmo, perdão. É que eu não tomei meu remedinho hoje. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor? Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele, com o profeta. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos das mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, eu nem olharia na tua cara, nem olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Repita comigo: cavem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva. Contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe em suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífica, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Esse é um texto que fala de uma história de 3 reis que se unem contra um inimigo comum. A história se dá porque o rei de Moabe decide atacar Israel, e o rei Jorão, que tinha começado a reinar, percebe que não poderia lutar essa guerra sozinho, procura outros 2 reis para se unir com ele. Mas o fato é que eu quero começar por outro caminho. Quando você é criado em uma família que já enfrentou muitas dificuldades e teve que quebrar muita pedra e enfrentou tempos difíceis, você acaba sendo preparado somente para os tempos difíceis. Você acaba sendo preparado para as lutas. Seu pai e sua mãe lutaram muito,
Então eles te preparam para lutar. E esse é o raciocínio comum de muita gente que exerce paternidade hoje. Prepara os filhos para guerra. É ou não é? Prepara os filhos para batalha. Você acaba sendo preparado somente para tempos difíceis. Eu sei fazer um monte de coisa hoje que eu não preciso fazer, mas se for necessário eu sei fazer. Eu sei costurar buracos em camisas. Eu sei fechar uma roupa com máquina de overlock. Eu sei botar um tijolo em cima do outro usando a massa. Eu sei fazer massa de cimento, areia para emboçar. Eu sei desentupir uma caixa de gordura, limpar uma caixa de gordura. Eu sei fazer um monte de coisa que eu aprendi. Sei estampar camisa, sei fazer coisa pra caramba que eu não preciso fazer, mas eu sei fazer. E pode existir um problema na paternidade, onde muitas vezes os filhos não são treinados corretamente. Você pode não ter sido treinado corretamente, e hoje Deus quer alinhar isso dentro da sua cachola. De alguma maneira filhos podem ser criados, e você pode ter sido criado dessa maneira também. E os filhos podem ser criados para serem sobreviventes e não serem sucessores. Há um problema quando você é criado para ser um sobrevivente e quando você não é criado para ser um sucessor. Um sucessor pega aquilo que já está pronto e leva para mais longe. Um sobrevivente fica lutando embaixo daquilo que já foi construído. Se você foi criado para ser um sobrevivente, Deus está falando para você: sai desse plano, porque eu quero te levar para outro. De alguma maneira, filhos podem ser criados assim, para serem sobreviventes. Quando você é treinado para ser um sobrevivente, você não planeja o sucesso. Você planeja sobreviver. Porque você foi treinado, instruído para sobreviver. Então você não planeja, algumas coisas não passam na sua cabeça, não passam na sua mente. Muitos de nós podemos estar sendo preparados para a briga, para lutar, para o caos. Fomos preparados para isso, para as batalhas, e não fomos preparados para o sucesso. Tem gente que quando ganha dinheiro dá um jeito de perder o dinheiro, porque ele não foi treinado para saber lidar com o dinheiro. Tem gente que quando sobe em algum nível da vida, ele arruma um problema, uma confusão para perder o emprego, porque ele não sabe ficar lá em cima, ele foi treinado para ficar embaixo. Só que Ele nos constituiu reis. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Ele não te constituiu escravo. A Bíblia chega a dizer que Ele não te fez por cauda, Ele te colocou como cabeça. Muitos de nós podemos ter sido criados para briga, para luta, para o caos. Sabemos resolver problemas e nos gabamos disso, mas não fomos preparados para o sucesso, para o crescimento, para aproveitar o vento das oportunidades e voar mais alto. Não, temos medo de coisas maiores, porque fomos criados para resolver problemas, fomos criados para lutar. Eu não fui criado para voar. Quem não foi criado para voar, não ousa voar. Mas hoje eu estou aqui como um profeta de Deus para falar para você: você precisa descobrir que você é um rei, que você tem asas e que você pode voar. Tem gente que aprende a lutar, mas não aprende a crescer. Ele sabe lutar, mas não consegue crescer. Vai morrer um eterno guerreiro, um eterno lutador. Não é isso que Deus quer para você. Salomão, quando reinou, o homem mais sábio que já existiu, mais rico que já existiu, a Bíblia vai dizer que Deus deu paz durante o seu reinado, porque ele não foi criado para brigar, ele foi criado para expandir o reino, para fazer crescer. Ele foi criado para estabelecer um templo, ele foi criado para fazer uma construção que ninguém tinha feito antes. Eu vou pular daqui, Maurício.
Tem gente que aprende a lutar, mas não aprende a crescer. Deus está falando para você hoje: você aprendeu a lutar, tudo bem, mas agora você precisa aprender a crescer. Não se gabe que você é forte, não se gabe que você tem muita força. Deus está querendo que você comece a trabalhar com a mente, porque não adianta ser muito bom de braço e ser ruim de cabeça. Tem gente que aprende a lutar, mas não aprende a crescer. Eu posso afirmar para você que tem pessoas pagando 5 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil para receber metade do que você vai receber aqui hoje. Então não se distraia no seu telefone, não se distraia com ninguém. É como a pessoa que sabe lutar, mas não sabe crescer. É como você ganhar dinheiro e não saber o que fazer com ele. É o caso da sabedoria e o conhecimento. Conhecimento é saber que o tomate é fruta. Sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Existe um problema, porque muitas pessoas assim podem pensar somente como seguidores. Elas não pensam como líderes, como reis. Elas não raciocinam como liderança, raciocina como liderado. Você pode ser liderado na sua empresa por alguém. Você pode ter um chefe, pode ter um diretor, pode ter um coordenador, pode ter um monte de coisa. Mas na sua vida, você é um líder, você é um rei. Você vai construir a tua história e você precisa entender e começar a pensar desse jeito. Não vai adiantar ter um chamado, não vai adiantar ter unção, ter talento, ser inteligente, ser formado, ter doutorado, se você continua com os velhos hábitos fedorentos da mediocridade, da fraqueza, da inferioridade, do medo, da competição, da busca por aprovação. Faz pirraça quando não acontece o que você quer. Não vai adiantar ter nada disso se você continua com os velhos hábitos. Reis pensam diferente. Algumas pessoas podem ter desenvolvido em apenas áreas externas, desenvolveram seus talentos externos, prosperaram externamente. Aí o que vai acontecendo é que eles vão desenvolvendo a sua vida, mas eles continuam com a mesma estrutura interna. Eles começam a crescer, serem promovidos, a prosperarem externamente, mas continuam com o mesmo esqueleto interior, espiritual, emocional. É a mesma estrutura, é a velha estrutura, empilhando coisas novas em cima da velha estrutura, da estrutura antiga. Aí você vai aumentando o peso, aumentando a responsabilidade, aumentando o estresse em cima daquela estrutura que é fraca. Ela não vai aguentar. Por isso que você quer parar, por isso que você não quer continuar, por isso que você quer se separar, por isso que você quer largar o emprego, por isso que você não quer terminar a faculdade, porque você vai colocando um monte de coisa em cima da sua estrutura velha. E Deus está falando para você hoje: enquanto você não crescer por dentro, nada vai acontecer. Eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não nasci para isso, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais essa confusão. Tem gente aguentando 50, 100 vezes mais do que você, e estão sorrindo, andando de lancha, passeando, desfrutando com os filhos. Sabe por quê? Porque são fortes interiormente. Não tem como dar certo. A pessoa tem um chamado pastoral, mas não estuda, não faz um seminário, não busca uma mentoria. Não tem como dar certo.
Ele quer ir para as nações, falar do amor de Deus, mas nem passaporte tem. Quer que Deus abra na profissão, na empresa, porém não dedica tempo a procurar inovação em sua área, não sabe o que são ações de marketing, de remarketing, não melhora o atendimento do cliente, não se submete a treinamento de capacitação, nem ele nem a sua equipe. A sua sala é mais bagunçada do que a sala de uma creche cheia de 30 crianças ao meio-dia. A sua mesa é mais desarrumada do que a gaveta de um adolescente. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Como Deus prospera uma pessoa dessa? Não dá para querer ser rei e pensar como escravo. Não construa a sua vida em torno das circunstâncias atuais. Opa! Quem pegou? Não construa a sua vida em torno das circunstâncias atuais. Eu vou explicar melhor para as louras entenderem. Louras, me desculpem, foi só um pretexto, que eu vi um monte de marmanjo assim. Não construa a sua história em cima das circunstâncias atuais. Enfim, construa a sua vida contando com o agir de Deus. Construa a sua vida contando com os milagres que Deus vai fazer. Construa a sua vida contando com as portas que Deus vai se abrir. Construa a sua vida contando com os caminhos que Deus vai se abrir para você. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Não dê um ponto final no projeto. Deixa espaço no terreno para construir outro prédio. Deixa espaço no terreno para construir mais um prédio. Constrói o primeiro com força para você subir outro piso e outro piso. Compra o terreno do lado. Não faz a sua história em cima das circunstâncias atuais. Comece a contar com os milagres de Deus. Comece a contar com a provisão de Deus. Comece a contar com o agir de Deus. Comece a construir a sua história contando com as portas que vão se abrir. Reis. Imagine como os reis conversam. E olhe para as suas conversas. Imagine uma conversa de reis. E olhe com as pessoas que você conversa. As conversinhas mole de WhatsApp e de direct de Instagram. Toma vergonha nessa cara. Gente casada, de conversinha mole, curtindo fotinha de bunda. É, meu amigo, aqui é assim. Aqui é assim. É sem anestesia. Desculpa. As irmãs também, tá? Olhando os musculosinhos. Vigia, varoa. Hoje eu te vi entrando com o celular no banheiro. Vigia. O que acontece? Vamos voltar para a história. A história diz o seguinte: o rei Jorão começa a reinar em Israel. Ele é filho de Acabe e de Jezabel. Tinha um outro rei, o rei de Moabe. O rei de Moabe dava para o pai de Jorão, que começou a acabar de reinar, 1000 cordeiros e centenas de carneiros cheios de lã, como oferta anual, semestral, eu não sei, porque a Bíblia não fala, mas acredito que possa ser anual, ou de tempos em tempos. 1000 cordeiros.
carneiros cheios de lã, centenas e centenas e centenas. Ele dava para o pai desse rei Jorão, para Acabe. Ele tinha um relacionamento com Acabe. Acabe morre, Jorão assume o trono. Quando Jorão assume o trono, o rei de Moabe fala assim: além de eu não dar mais carneiro nem cordeiro, eu vou invadir as suas terras, eu vou tomar o que você tem e vou matar você, seus filhos, sua família. Eu aprendo uma coisa que gente grande precisa aprender: pessoas mudam. Pessoas mudam de opinião, pessoas mudam de comportamento, pessoas mudam de atitude. De repente ele trata você diferente. Pessoas mudam. Algumas pessoas, quando Jesus entra, a sua entrada triunfal em Jerusalém, que ele estava prestes a ser crucificado, começam a colocar folhas de palmeiras, e ele no jumentinho entra pela cidade, e todo o povo acenava com folhas e cantava Hosana, 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 Hosana. Só que alguns daqueles que cantaram Hosana podem ter ouvido uma palavra de um fariseu ou de algum judeu enraivecido sobre Jesus, e aqueles mesmos que gritaram Hosana poderiam estar de frente do palácio de Herodes quando Jesus estava ao lado de Barrabás gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pessoas mudam. Jorão começa a reinar. E quando ele começa a reinar, ele destrói altares, ele destrói ídolos de Baal, mas ele continua nos caminhos de seu pai e de sua mãe, desagradando a Deus, desagradando a Deus, longe de Deus. E quando o bicho pega, quando ele recebe a notícia que o rei de Moabe vai invadir e vai matar todo mundo, ele procura Josafá. Ele procura um homem de Deus, Josafá, um homem ungido, um homem de oração. Ele procura o rei de Edom, e os três reis se juntam para uma batalha contra os moabitas. Eles fazem um time. Sozinhos eles não poderiam vencer os moabitas, porém juntos, unindo forças, como uma equipe, isso seria possível. Então eu aprendo que em alguns momentos nós precisamos discernir que chegamos aonde poderíamos ter chegado sozinhos, e dali por diante nós podemos precisar estabelecer novas conexões com pessoas que podem nos levar ao andar de cima. Às vezes chegamos até algum lugar e não podemos ser orgulhosos, e precisamos se reconhecer que precisamos de ajuda de outras pessoas para fazer outras coisas, porque sozinho não dá. Precisamos ter pessoas que somam forças conosco. Quando você expande seus relacionamentos, novas portas e novas oportunidades se abrem diante de você. Quando você conhece outras pessoas, quando você começa a circular em outros ambientes, quando você começa a se relacionar, para de se isolar, de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, para casa, não se relaciona com ninguém, está traumatizado porque machucaram você, não vai adiantar nada ficar assim, só você será prejudicado, porque aquele que talvez te traumatizou, está feliz da vida, andando por aí, conhecendo um monte de gente. Quando você expande seus relacionamentos, novas portas, novas oportunidades se abrem diante de você. Hoje eu estou pregando para pessoas que desejam realmente acessar novas portas e viver coisas que nunca viveram. Os pentecostais podem me ajudar, pelo amor de Deus. Eu não estou pregando uma mensagem para te crescer e a prosperar e a ganhar dinheiro e isso. Eu estou pregando, e a minha intenção é desafiar você a se tornar alguém melhor do que você já foi até hoje.
A intenção dessa palavra que eu estou ministrando sobre você é desafiar você a se tornar alguém que vai amar mais, que vai orar mais, que vai contribuir mais, que vai servir mais, que vai crescer mais, que vai honrar mais a Deus, dando o seu máximo enquanto você estiver em campo, na terra. Bota o coração na ponta da chuteira. Chega de dar o seu pior para o mundo. Posso me soltar ou vocês querem que eu vou só na... Vocês querem as águas só nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos? Vocês querem as águas onde? Bom. Chega de dar o menor que você pode. Contribui para o reino, não financeiramente, mas com a sua vida, com o menor que você pode, o menor do seu tempo, o menor da sua mente, o menor do seu coração. Como é que pode você pisar nessa terra e ir embora a terra ser a mesma coisa? Eu dou graças a Deus quando eu pisei nessa cidade de Teresópolis aqui. Essa cidade era uma cidade fantasma. Está aí, ó, sendo transformada. Você que está transformando, pastor? Não, mas pelo menos depois que eu entrei melhorou. Melhorou. Aonde tem melhorado? O que você tem feito que tem melhorado em algum lugar? Chega de uma vida pequena. Você não precisa ser famoso, você não precisa ser grandioso, você não precisa ser cheio de talento, você não precisa ter um monte de coisa. Você precisa querer. Basta você querer e você será alguém melhor. Os reis conversam. Conversa de reis. Comece a conversar com reis. Você está conversando com muito escravo. Por isso que você está assim. Comece a conversar com reis. Procure pessoas que estão em níveis espirituais maiores, pessoas que estão em nível nos negócios maior. Procure pessoas, não é para ter interesse da vida das pessoas, não, é para se relacionar com pessoas que possam te puxar para cima e que você possa aprender com elas, porque a vida é um aprendizado. Conversa com reis. Jorão está dizendo que Moabe quer nos matar. Aí Josafá fala assim: aonde tem um profeta aqui? Olha a diferença para a fala de um para a fala do outro. Eu quero ouvir uma palavra de Deus, fala Josafá. Você precisa se conectar com pessoas que não aceitam sentenças antes que uma palavra de Deus seja dada. Eu vou falar de novo para você entender. Você precisa se conectar com pessoas que não aceitam, se recusam a aceitar sentenças antes que Deus fale alguma coisa. Elas não se movem, elas não saem do lugar, elas não cedem até uma palavra de Deus ser dita. Precisamos nos conectar com pessoas certas e ter atenção com quem deixamos entrar na nossa vida. Conecta com gente certa e se desconecta dos errados. Arranca da agenda do teu telefone. Para de seguir na tua rede social. Desconecta com quem não adianta, com quem não presta, com quem não acrescenta, com quem te leva para baixo. Você pode ir lá ajudar, mas não vai com ele não. Desconecta. Conecte. Procure se conectar com pessoas certas. Josafá manda chamar o profeta. Eliseu chega. Quando Eliseu vê Jorão, ele diz assim: rapaz, eu nem ia olhar na tua cara. Manda chamar os profetas do teu pai, da tua mãe. Mas em respeito a Josafá, que é um homem de Deus, eu vou atender vocês. Você vai poder entrar porque você está junto com ele.
Alguns lugares você só entra se estiver com a pessoa certa. Pode ter lugar que você não está entrando, pode ter portas que você não está acessando. Não é porque Deus não quer que você entre, é porque você ainda está colado com a pessoa errada. Josafá tinha o favor de Deus. O profeta olhava para ele e Deus tocava no coração do profeta: ele é meu. Então o profeta olhava e via graça. Josafá era um homem que tinha o favor. Josafá ganhou uma guerra sem lutar, mesmo tendo cometido um erro, porque era um homem de oração e jejum. Ele tinha o favor de Deus. Josafá tinha o respeito de Deus. Josafá tinha a aprovação de Deus. Você pode não ter dinheiro, pode não ter títulos, pode não ter carro, pode não ter milhões, pode não ter casa, pode não ter um monte de coisa, mas se você tem o favor de Deus, se prepare, porque Ele vai te colocar em uma mesa para você se assentar com os príncipes dessa terra. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8 vai dizer: levanta do pó o necessitado, do monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, Ele lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles Ele estabeleceu o mundo. Chega a um ponto que eu vou precisar mais dos pentecostais agora. Eu quero saber para onde que eu vou pregar. Deus escolheu você para estar aqui hoje. Tira um minuto e fala assim: obrigado, Deus, eu estou aqui hoje. Tira um minuto e diz: Deus, obrigado porque eu vim. Agradece, agradece, agradece. Não é por causa de mim não, sei. Agradece. Deus te escolheu para estar aqui hoje. Não era para vocês estarem aqui hoje. Vocês vão vir antes do meio do ano. Porta vai se abrir. Um acesso vai se abrir. Ele procura os profetas. Eles chegam e Eliseu resolve atendê-los. Mas antes, Eliseu fala uma coisa: chame os tangedores. Dedilha esse teclado, minha irmã. Ô minha amada irmã, dedilha esse teclado. Isso, mais forte, pelo amor de Deus. Forte, filha, forte, vai isso, aumenta o volume do teclado. Vai, vem Paulo com a guitarrinha também. Isso, Eliseu fala assim: chame os tangedores, comece a adorar. Eliseu manda a música. Eliseu fala: começa a adorar, eu quero adoração. Eliseu bota os reis para adorar. Chama os tangedores. Adore, 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 adore. Começa a adorar, começa a adorar. Chama os tangedores. Faz barulho para chamar a atenção do céu. Eliseu fala assim: começa a tocar. Vamos chamar os anjos para perto de nós. Vamos chamar o céu para perto de nós. Chama os tangedores. Comece a chamar o céu para perto de nós. Barabala calabase que ele para casa. E a subia camana reciboha basa. E a gasubia anda requeba basa aqui. Chega lá bala gasubia anda rase. Os tangedores fazem o barulho. Aí nós podemos ser tentados que Eliseu chamou os tangedores para ele entrar no clima, para ele ficar espiritual.
Receber de Deus. Profetas não precisam de clima. Profetas criam o ambiente. Anota essa, Jefinho, que é para você. Profetas não precisa de clima favorável. Profetas são acostumados a viver no clima desfavorável. Os tangedores não era para o profeta. Os tangedores era para os reis. Não era para preparar o coração do profeta. Era para preparar o coração dos reis. Tem coisas que você vai ouvir de Deus, e se você não estiver preparado, você pode não aceitar, você pode não acreditar. Então os tangedores era para preparar o coração dos reis, porque aquilo que eles iriam ouvir, eles precisariam estar com o coração amolecido. Senão eles não aceitariam, não entenderiam. Tem coisas que você vai ouvir de Deus, que se você não estiver preparado espiritualmente, você não aceita, você não entende, você não compreende, você não acessa. Deus manda cavar cisternas. Deus manda cavar valas no vale todo. Manda cavar cisternas, cavar valas, aonde? No vale todo. Uma cisterna, 2 cisternas, 3, não, no vale todo. Onde der para cavar, você cava. Eles estavam com sede, Deus manda cavar. Deus iria mandar um estoque de água e ia envolvê-los num processo. E se eles não suassem a camisa, eles não iriam valorizar o que receberam de Deus. Deus nos faz entender que é necessário valorizar conquistas. Você não irá defender o que você não conquista. Por isso dinheiro fácil vai fácil. Preste atenção. Deus não é um Papai Noel que distribui bênção para todo mundo na terra. Deus é um grande treinador, um técnico, alguém que está treinando seus filhos para torná-los reis. Está treinando alguns para serem reis, está treinando alguns para serem sacerdotes, está treinando alguns para serem profetas. Deus não quer te dar presente, Deus quer treinar você para ser mais do que vencedor. Tira esse conceito de que Deus é um distribuidor de bênção. Deus abençoa você para você acessar as bênçãos. Daniel capítulo 2 versículo 21 vai dizer: Ele muda épocas e as estações, Ele destrona reis, Ele estabelece reis, Ele tira e bota na reserva. Ele pega da reserva e bota para jogar. Ele bota no alto e Ele tira do alto e bota embaixo. Ele mexe aonde que Ele quer. Ele destrona reis, Ele estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Tem um detalhe, amigo Tarcísio Meira. Quando Deus manda cavar, fala assim comigo, tem um detalhe. Quando Deus manda cavar, aquele lugar era o leito de um rio. Era um lugar preparado para receber água, porque já existia um rio ali. Então já tinha espaço para água. Mas se já tinha espaço para água, amada irmã pastora Carmen, para que Deus manda cavar mais no vale todo? Já tinha espaço para água, era um leito de um rio, não precisava cavar. Se a água viesse, já ia encontrar seu molde. Mas Deus manda cavar. Cava valas do vale todo.
Para que cavar mais valas, mais cisternas? Cavar mais para quê? Para que mais espaço para água? Ai, alguém vai entender. Para que espaço para mais água? Quando Deus quer restaurar algo, Ele faz questão de trazer mais do que havia antes de quando secou. Cava cisternas, abre mais espaço, eu vou mandar mais do que tinha antes. A restauração que Deus tem para você, sua casa, seu casamento, sua vida, sua empresa, seu ministério, não é para deixar como era antes, é para ser melhor, é para ser maior, é para ter mais espaço, porque Deus vai derramar mais. Você vai entrar em novos acessos, em novas portas em 2023. Você vai ser curado em 2023. Você vai pagar suas dívidas em 2023. Você vai ver seus filhos e sua família na igreja em 2023. Você vai abrir o teu negócio em 2023. Você vai abrir uma loja nova, vai ampliar seu negócio em 2023. Portas novas e novos acessos vão se abrir em 2023. Tem alguém que Deus manda me dizer: tira o passaporte, porque você vai fazer uma viagem internacional pela primeira vez da sua vida em 2023. Cava. Fala para quem está do teu lado: pega a pá e cava. Cava mais, Robinho. Pega a pá, Tatiana. Pega a pá, Juninho. Cava mais. Cava, Taquete. Essa história de cavar fala de aumentar a capacidade. A água iria encher as valas que tivessem sido cavadas, as cisternas que tivessem sido cavadas. Aonde tivesse cisterna cavada, a água iria encher. Aonde tivesse capacidade de receber mais água, iria receber mais água. Deus não vai te dar além da sua capacidade. Aumente sua capacidade, você terá acesso a uma porção maior. Não fique pedindo mais de Deus com a mesma capacidade. Não fique pedindo para Deus abrir porta com a mesma capacidade. Quando você aumenta a sua capacidade, você aumenta a sua resistência. E algumas coisas que eram difíceis começam a ficar fáceis. Quando você começa a malhar, levantar 10 quilos no bíceps aqui, de cada lado, é um suplício para os homens. Mas depois de um tempo você está levantando 12 em cada lado, 15 em cada lado. Por quê? Porque a sua capacidade aumenta, a sua resistência aumenta. Então aquilo que era difícil começa a ficar fácil. Deus está dizendo para você: aumente a sua capacidade, porque aquilo que você acha hoje que é difícil, daqui a pouco você vai achar que é fácil. Não vai ser nada. Não reclame se parece que Deus te colocou para cavar valas no vale seco. Está parecendo que Deus te colocou para cavar vala num vale seco? Você está cavando e não está vendo nada. Você está cavando e não está vendo água. Você está cavando e não aparece nada, só tem pedra. Você está cavando e só está dando calo na tua mão. Você está cavando e só está dando trabalho. Você está cavando e não está vendo dinheiro. Você está cavando e não está vendo o resultado. Cava mais. Deus falou: cava mais. Aumente a sua capacidade. Não reclame se parece que Deus colocou para cavar valas num vale seco. Isso pode estar aumentando sua capacidade, porque na verdade o que Deus quer é aumentar a medida da sua bênção. Vamos levar por uma figuração. Imagina que tem anjos no céu,
cheios de bênção para trazer para você nesse momento. E eles estão conversando. Gabriel conversa com Miguel. Miguel, você está com uma carreta de bênção para Sil? Sim, já vou sair agora. Aí Gabriel fala assim: pá, segura. Deus falou para esperar ela cavar mais, porque Deus não quer mandar uma carreta, Deus quer mandar 2, Deus quer mandar 3. Deixa ela cavar mais um pouquinho, e porque vai ter mais espaço. 2 Reis 4:3 ao versículo 6. Esse ele vai botar ali, eu vou deixar você ler comigo. 2 Reis capítulo 4. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todas as vizinhas, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for se enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite só vai parar de correr quando acabar o espaço. Cava mais, cava cisternas, cava valas. Esse vale da tua vida vai se encher das águas que Deus vai mandar. Enquanto tiver vasilhas, o azeite vai jorrar. Mas tem um detalhe. O profeta fala assim: o vale vai se encher de água, Andréas, mas você não vai ver vento, você não vai ver chuva, Juliana. Como assim? O vale vai se encher de água, mas não vai ter vento, e não vai ter chuva. Mas mesmo assim, o vale vai se encher de água. Deus estava dizendo: eu vou fazer, e não será da maneira que vocês estão acostumados. Não espere que Deus respeite a lógica da sua cabeça para realizar o milagre que é dele. 3 reis buscam o profeta. O profeta libera uma palavra profética, vinda da parte de Deus. O que são palavras proféticas? Palavras proféticas não são ditas para fazer sentido. Palavras proféticas são ditas para quebrar o sentido natural das coisas. Palavras proféticas funcionam como uma pista de decolagem. Quando você vai ao aeroporto, você pode ficar naquelas paredes gigantes de vidro, olhando os aviões correrem pela pista e levantarem voo. Você pode ficar lá no aeroporto, vendo os aviões se encherem de pessoas e aquelas pessoas decolarem e subirem dentro daqueles aviões. Palavras proféticas são como uma pista de decolagem. Você pode não ficar no aeroporto olhando os aviões decolarem, ou simplesmente você pode decidir entrar em um daqueles aviões e decolar junto com ele, em cima dessa palavra profética que é uma pista de lançamento para você. O profeta diz: isso é uma coisa leve para Deus. Encher o vale de água, derrama bênçãos na sua vida, resolver o problema de vocês, reis. Isso é leve, isso não é nada para Deus. Ainda vou te dizer mais: Deus vai resolver o problema da água e vai entregar o Moabe na mão de vocês ainda. Se prepare, pois Deus vai colocar você em situações de vantagem. Como que Deus coloca os moabitas na mão dos reis?
Os moabitas, o lugar se enche de água. Quando os moabitas chegam, o reflexo do sol deixa a água vermelha, porque as pedras de Israel são avermelhadas. Eles olham as águas vermelhas, Rômulo, e acham que é sangue. Quando eles acham que é sangue, eles falam assim: os 3 reis brigaram entre si e se mataram. Vamos entrar e vamos só pegar as coisas, porque vai estar todo mundo morto. E entra todo mundo com a espada arriada, fazendo festa. Quando eles chegam, Israel está armado até os dentes. Pega eles desapercebidos, pega eles com a guarda baixa, acaba com Moabe, porque Deus colocou Israel em uma posição de vantagem. Se prepare para Deus colocar você em uma posição de vantagem. Deus estava dizendo para eles: fiquem tranquilos, vocês não irão morrer nesse deserto. Deus está dizendo para alguma pessoa aqui: fique tranquilo, você que está em casa, você não vai morrer nesse deserto. Não vai haver vento, não vai haver chuva, mas o vale vai se encher de água. Não fique esperando sinais, não fique querendo adivinhar como é que Deus vai fazer as coisas. Se preocupe em cavar cisternas. Não fique querendo saber aqui ou acolá. Se preocupe, em cavar cisternas. Não espere de A, não espere de B. Aprenda a esperar de Deus. Deixa os outros. Ele não está fazendo, ele não veio fazer, ela não fez aquilo. Deixa os outros para lá. Cave as suas cisternas. Deus deseja ampliar, expandir sua mente, suas ideias de como as coisas podem acontecer. Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas o vale vai se encher de água. O homem natural não entende da onde que vai vir essa água. Podemos ter um molde em nossa mente que acha que as coisas respeitam determinados caminhos, porque foi assim que aprendemos. Não expandir a mente, aumentar a capacidade mental de processar milagres sobrenaturais dentro da nossa cabeça, pode nos privar de acessar lugares que Deus tem para nós. Se sua mente cresce, expande, você cresce. Você nunca cresce com uma mente pequena. Não existe microempresário, existe microempresa. Você é um empresário, hoje é microempresa, amanhã é pequena, depois é média e vai ser grande. Você não é micro. Algumas pessoas podem ter dificuldade de receber Deus em seus corações, porque elas acham que não são dignas, porque podem ter sido ensinadas que são pequenas demais, e Deus não é para elas. Jesus disse que Ele veio para os doentes e não para os curados, os sãos. Jesus veio para os pequeninos, Ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas do meu Pai. Aprenda uma coisa: coisas grandes podem acontecer nessa vida que você acha que é pequena. Portas podem se abrir para você que acha que nada mais de bom pode acontecer na sua vida. As águas podem encher o vale seco que está teu coração, de tal maneira que um manancial de água viva vai começar a fluir de dentro de você. Não pare de cavar, não abandone a pá. Os pentecostais, pelo amor de Deus, segure a pá, não encoste a pá. Lucas 9:62 vai dizer assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se olhar para trás, você pode sair do trilho. Se olhar para trás, você pode quebrar a ponta do arado. Você tem que se manter olhando para frente.
Pastor, eu tive muitos problemas na vida, eu enfrentei muitas lutas, pastor, eu vivi muitas coisas, eu já cavei muito poço, eu já enfrentei muitas guerras. Você não tem noção do que eu sofri, pastor. Muito bom, você está em vantagem e não sabia até agora. Que ótimo. Talvez você deva ser o mais preparado dentre nós e não sabe. Você não cresce por acaso, não vive milagres por acaso, você não vai dar o melhor para sua família por acaso, você não terá experiências sobrenaturais com o Espírito Santo por acaso. Todos os problemas que você viveu foram oportunidades de crescimento para você, para te capacitar, para aumentar a sua capacidade e te treinar para coisas maiores. Eu tenho uma palavra para você que já enfrentou todas essas coisas. Não pare, enxugue as lágrimas, pegue a pá novamente e volte a cavar. As águas estão vindo, e quanto maior for as valas, mais águas virão.